Amigas e amigos, acaba de ocorrer uma importante vitória das forças democráticas na Câmara dos Deputados, que foi a derrota do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o chefe da facção criminosa Lava Jato, junto com o Deltan Dallagnol. O projeto dele foi aprovado não da forma como ele mandou, como ele queria, né? E isso foi possível graças a uma articulação muito importante que foi além da esquerda, foi para o centro, chegou até em setores da direita. Um movimento que foi feito a partir de um grupo de trabalho no qual participaram intensamente o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e o Marcelo Freixo, dos que eu sei, que foram aí do campo democrático, do campo progressista, da esquerda, enfim, foram os que atuaram neste GT com o sentido de derrotar esta infâmia, mais uma infâmia dessa facção criminosa comandada pelo Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. O pacote anticrime, entre aspas, né, sempre entre aspas, que não é anticrime coisa nenhuma, é um pacote para proteger o crime e praticar crimes, dar mais um instrumento nas mãos destas facções criminosas aí, dessas milícias, sobretudo a milícia da Lava Jato, instrumento de perseguição ao povo, de massacre ao povo, como acabou de acontecer em Paraisópolis, na cidade de São Paulo, esse massacre da Polícia Militar que resultou em 9 mortes, né, que é um massacre contra a juventude, é uma política de extermínio da juventude, das periferias, e uma lógica também que se insere dentro do projeto de poder que se instalou com essa composição das 3 facções que eu tenho falado aqui: a facção Lava Jato, do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a facção do Bolsonaro e sua claque, a sua turma, o seu clã, seus filhos, e a facção de Wall Street, do Paquito de Wall Street, o Paulo Guedes. Eles precisam, aí tem uma composição que é necessária a gente entender e decompor, para a gente compreender o porquê desta obsessão do Sérgio Moro por esses instrumentos de exceção, de estado de exceção. Na verdade, esta obsessão do Moro, tanto esse pacote anticrime, entre aspas, sempre entre aspas, quanto o tal do excludente de ilicitude, que é licença para matar, né, dá direito para a polícia fazer extermínio, sobretudo da juventude das periferias, aí das grandes cidades, é uma espécie de reedição da Lei de Segurança Nacional, né? Isso é uma obsessão da direita, da elite brasileira, né? Herança do escravismo, quer dizer, é o pelourinho, né? O tronco, enfim, os instrumentos de repressão ao povo depois do fim do escravismo, né? Então são várias as leis que eles chamam de segurança nacional. Segurança nacional, na verdade, é a segurança deles, desse clube privado que eu sempre digo aqui, né, que é a proteção dos seus privilégios, do seu mundo, e ali que eles se enlameiam, né, que eles roubam o povo, essa lógica toda aí, enfim, da Operação Lava Jato. É isso. Nós tivemos ao longo da história várias leis nesse sentido. Lei monstro, lei acelerada, lei tarada. Tem uma infinidade de leis. Sempre que o povo começa a se organizar, que o povo começa a ter forças para buscar o seu espaço, para buscar os seus direitos, para poder se organizar em associações, movimentos populares, movimento sindical, eles criam um tipo de lei dessa. E isso foi muito instrumentalizado, né, depois com a chegada aqui da Escola Superior de Guerra, que naquele tempo ela foi criada com esse objetivo. Eu tenho comentado isso aqui no âmbito do Plano Truman, né, dos golpes militares, da militarização aqui da América Latina, que desencadeou aquela série de golpes militares sangrentos, sanguinários, de latrocidas, de ladrões, algo muito parecido com o que acontece agora. Um governo de ladrões, de corruptos, de gente aí do Caixa 2, gente da evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, né? E eles precisam desse mecanismo que eles chamam de segurança nacional, exatamente para impedir que o povo se organize e diga: ó, dá licença aí, ó, ladrões, larápios, corruptos, isso aí está atentando contra a segurança nacional, né? Manda prender, manda matar e tal. E o que o Sérgio Moro está querendo é nada mais, nada menos do que isso. Essa obsessão tem esse sentido. E isso ganha mais relevância ainda por conta da situação, da gravidade da situação econômica do país.
né? Saiu aí os dados do PIB recentemente. Eu fiz até um artigo sobre isso, vou deixar aqui o link para vocês verem a gravidade que isso tem, que são duas variáveis básicas da economia que não dão sinais de arrefecimento. O PIB, que não cresce, patina, cresce aí, né? Uma merrequinha assim, né? E cresce sobretudo por fatores sazonais. Agora, por exemplo, teve uma pequena queda na taxa de desemprego e também essa questão da liberação aí desse recurso do fundo de garantia. Isso possibilitou dar um pequeno salto. Agora, não tem consistência nenhuma nesse crescimento. Então, à medida que o PIB não cresce, o país começa a vegetar. Ele começa a não ter riqueza para ser distribuída. E aí o que eles precisam fazer? Cercear os mecanismos de distribuição de riqueza, que é o que a gente viu aí, né, com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o desmonte da estrutura sindical. Não tem distribuição de renda mais. Né? Limita o Bolsa Família, reduz o poder aquisitivo do salário, sobretudo o salário mínimo, né? Cria os vínculos precários de emprego para escravizar o povo e não tem distribuição de renda. Enfim, a renda passa a ser concentrada pelo mecanismo do Paulo Guedes, que é a ciranda financeira, o mundo financeiro, né, que gira aí, que reproduz o capital, né, se apropria do valor produzido num país, das riquezas do país, com as privatizações, com os leilões aí, essa questão do pré-sal, etc, etc, etc. Então tem uma lógica em tudo isso. Eles precisam dar garantias de que eles vão entregar a mercadoria. Por que teve, por exemplo, esse fracasso no leilão do pré-sal? Porque os ditos investidores estrangeiros, né, sim, vocês fizeram a reforma trabalhista, fizeram a reforma da Previdência, reforma sempre entre aspas também. Né? E aí, vocês vão ter a Lei de Segurança Nacional? Então nós precisamos da Lei de Segurança Nacional para dizer para os investidores, pode vir, leve nosso pré-sal, leve que o povo está amordaçado, amarrado. Se protestar, a gente manda a polícia matar com excludente de ilicitude. E se alguma liderança qualquer aí tentar organizar o povo e tal, nós dissemos que são terroristas, como vem fazendo o Bolsonaro, e a gente manda prender com base aqui no pacote anticrime, ou no um outro aspecto da Lei de Segurança Nacional, a prisão após condenação em segunda instância. Vocês podem vir, invistam à vontade. É a ditadura militar. É claro. E aí eles avançam no sentido de ir mudando o regime. Olha a gravidade da coisa. Vai mudando o regime. Vai tirando da Constituição o pacto democrático que foi firmado pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Tira essas questões, né, aí o capítulo 7º e 8º da Constituição, que são as garantias sociais, as garantias democráticas, as garantias de organização sindical e tal. Tira tudo isso, limpa a Constituição, tira os conceitos, o pacote do Paulo Guedes, 3 PECs, 3 propostas de emenda constitucional, que é para desfigurar a Constituição. A Constituição vira um trapo aí, que eles dizem, não, nós estamos cumprindo a Constituição. Tá. Sim, mas e o capítulo 7º, 8º e tal, o 5º da prisão, da presunção de inocência, que proíbe o arbítrio, que proíbe o estado de exceção da Lava Jato. Não, isso aí nós vamos tirar tudo. Nós vamos deixar, nós vamos reformar a Constituição, deixá-la enxutinha e tal, que vai servir à nossa lógica da Lei de Segurança Nacional. Portanto, essa derrota aí do Sérgio Moro na Câmara dos Deputados não é pouca coisa, não tem um significado que a gente não possa considerar como uma vitória muito importante. O Sérgio Moro já esperneou, é lógico. Ele disse que ele pode apresentar outro projeto. Não conta nada para ninguém não, viu? Mas é isso aqui, ó. Apresenta outro projeto. Quando vocês deram lá nessa história toda aí para, né? Não estou falando nem de corrupção aberta, que eu não sei, não posso fazer acusação, mas em emendas parlamentares. Como é que a gente vai cooptar essa turma aí, tal. Eu não falo do grupo do ladrão Álvaro Dias, que eu tenho comentado aqui. Isso aí eu não ponho a mão no fogo. Eu tenho quase certeza que a ladroagem está instalada ali, não sei se todos, mas a considerar pelo cabeça do grupo, que é um ladrão, né? Então, lá de Maringá. Falo com base lá em Maringá. Então, aquele caso lá da conivência com o Sérgio Moro, do desvio dos tucanos, etc. Operação Maringá, que eu chamo.
Falo muito disso aqui, né? Agora, um outro projeto é isso aí, né? Vamos jogar pesado aqui né, na democracia. É o jogo democrático que ele diz aqui, né? E também no Senado, a gente tem que passar pelo Senado, né? Lá no Senado a gente joga pesado, está dizendo aqui. Então, o que precisa ser feito? Com essa gente não se brinca, né? Não se brinca. A gente tem que sempre considerar o poderio dessa gente, a desonestidade dessa gente. É a facção criminosa. Nós estamos lidando aqui com bandido, né? Com criminoso. Né? Quando se trata disso, tudo é possível. Aí entra a fake news, a indústria da fake news. Não essa aí que eles dizem que é fake news. Essa que está lá na CPI da fake news, né? Tem lá a sua importância e tal. Agora a coisa não passa por aí. Lá é fake news. A fake newsinha, a fake newzona mesmo. Está no Grupo Globo, está no Grupo Folha, está no Grupo Estadão e os seus filhos, né, suas crias. E é fake news, fake news, fake news, fake news. É só ver aí, por exemplo, essa história que, né, agora recente, que o Fábio Panunzio, a história do Fábio Panunzio lá com o Hugo Studart. Né, o que aconteceu? Já tem aí alguns dias, né, que a coisa... Aliás, eu quero agradecer quem foi lá no canal dele, escreveu lá para ele. Foram vários de vocês aí, né? Quero agradecer, né, e pedir, reforçar, vão de novo lá, vou deixar o link aqui de novo, vão mais lá, cobre aí, como é que é, o Panunzio? Vai chamar o Oswaldo Bertolino ou não vai? Vejam que a coisa é muito interessante, porque o que ele faz? Ele abre o programa dizendo, não, nós vamos discutir aqui uma questão que é importante, que é a razão, alguma coisa assim, não são essas palavras exatamente, a razão da existência desse espaço, que é a liberdade de expressão. Ué, é mais ou menos a mesma coisa que fizeram lá atrás, o séquito do Hugo Studart. Aí eu posso lembrar aqui os ratos pretorianos da mídia, né, que entraram, eles fizeram um negócio orquestrado, uma mentira, uma grande fake news. Aí você pode citar o rato Augusto Nunes, o rato José Neumann e Pinto, o rato José Roberto Guzzo, né, o rato Bolívar Lamonier, né, e outros mais aí que tem uns que até que eu nem vou chamar de rato, né? Acho que são mais oportunistão, assim, malandrão e tal. Você sabe quem é, não vou falar aqui, que já andaram aí, né, criando caso por conta disso. Eu não vou citar aqui outros oportunistas, não são ratos, mas são malandros, que se utilizaram de torpezas, de infâmia contra este que vos fala. Se só tem uma pessoa que falou desse livro, só tem uma pessoa. Eu não conheço nenhuma outra pessoa, tirando o Augusto Bonicore, historiador que escreveu lá, falei aqui no Portal Grabois a meu pedido, um artigo sobre esse livro infame. Os demais optaram por... não vou dar bola para essa porcaria, não. Estou aqui raciocinando por hipótese. Eu também posso chamar o livro dele de porcaria, porque é um livro infame, indecente. Agora foram todos defender o livro. O Panunzio, por exemplo. E aí o Panunzio, ele diz o seguinte, no final, vocês haverão de recordar quem assistiu o vídeo que eu tratei do assunto até o final, que eu pus o áudio dele. Ele diz, não queimar o livro, tal, igual outros regimes aí fizeram, não sei o que. Só tem uma pessoa que poderia insinuar que queimaria esse livro, que sou eu. Aí o Panunzio, de novo, eu volto a desafiar você. Quando eu falei algo, ou escrevi algo, que passe perto dessa questão aí de queimar livro, essas coisas todas. Aliás, eu quero esclarecer por que só eu falei deste livro, é importante dizer isso. Porque o Hugo Studart, o meu artigo foi tão demolidor das farsas e das mentiras do livro dele, né, que ele resolveu contra-atacar. Aí criou uma novela, chamou o séquito todo dele, essa turma aí, essa rataria pretoriana midiática que eu falo aqui, né, e soltou lá os seus cachorros loucos lá, que eu chamei aqui uma ocasião de homens de Neandertal, um pensamento assim, argumentação neandertaloide, uma coisa primitiva, rasteira, rarefeita, sem nenhum intelecto. Aliás, tem um tal de Luiz Miller, acho que é assim que ele chama, que eu falei dele aqui, escrevi um artigo também, né, que é um professor aí e tal, né, um acadêmico, não sei o que, com as mesmas baixarias.
Mir, como é que ele chama? Luiz, acho que é Mir, Luiz Mir. Tem o Miller e o Mir. O Mir é um que ele fez no livro anterior do Studart, que ele fez a orelha, né, que eu chamei de purgante mental. Ele achou ruim, né? Mandou carta, né, assim, tipo. E tem também, ouvindo essa história aí do Panunzio, essa história de queimar livros, tem o artigo do Mário Rosa, lá no site Poder 360, que eu comentei aqui já faz tempo também. Né, que ele fala exatamente isso. Vamos queimar o Hugo Studart, vamos fazer do Hugo Studart um herói e tal. Né, dizendo que, comparando, né, com os nazistas que queimavam livro e tal. Vejam, é uma indústria de mentiras. E eles falam em liberdade de expressão. Vejam que é mais ou menos como o Sérgio Moro, que eu chamei o Hugo Studart de Sérgio Moro da Guerrilha do Araguaia. Ele fala, assim, mas o doutor Sérgio Moro, o senhor é um mentiroso. O senhor é um energúmeno, porque o que o senhor está falando é mentira. Como o senhor mentiu em todo o seu histórico na Operação Lava Jato. E agora com esse seu excludente de ilicitude, é mentira, é fake. O senhor não está querendo proteger policial coisa nenhuma, o senhor está querendo dar licença, conceder licença para matar. Agora o pacote anticrime, estado de exceção. O senhor não vem falar de democracia, não, que a democracia do senhor a gente conhece muito bem, a gente sabe muito bem. É a democracia do Deltan Dallagnol de vender livros, de fazer tráfico de influência, do Januário Palu, do mensalão da Lava Jato, do Carlos Fernando Santos Lima, das negociatas lá na Operação Banestado, o frasista de porta de banheiro de rodoviária. Isso aí é a moralidade de vocês, a democracia de vocês, é isso aí, a democracia do Fábio Panunzio. A democracia da rataria lá do Hugo Studart, etc. Vejam que tem aí, é um sistema. Eles funcionam assim. Porque se o Fábio Panunzio me chamar... Oswaldo Bertolino, conta aí a história. Como é que é o negócio? Acabou o livro do Hugo Studart. E ele, Fábio Panunzio, vai ficar muito desmoralizado. Né? Porque essa história já tem 1 ano e meio. É 1 ano e meio que eu falo dessa história, que eu escrevo. Tem uma infinidade de artigos lá no meu site, outro. Eu fiz até um especial, Os Parasitas da Guerrilha do Araguaia. Que é isso, o PCdoB, desde que ele foi fundado em 1922, ele é atacado pela questão ideológica, lógico, povo, né, povo versus elite, essas coisas tudo. O PCdoB organiza o povo, o movimento sindical, né, de mulheres, de negros, LGBT, essas coisas todas, trabalhadores, sobretudo, né, o movimento sindical. Consequentemente, atrai a ira, o ódio, ódio de classe dos escravistas, né? E tem a turma que ganha dinheiro com isso. Ganha dinheiro escrevendo infâmias, mentiras. O Hugo Studart não é o primeiro. Então, tem muitos aí, né, antes dele, desde 22, que tem essa história. Né? Aí, no caso do Hugo Studart, por exemplo, né, quer títulos acadêmicos, uma tese de doutorado foi aprovada e tal. Fazendo o quê? Difamando a Guerrilha do Araguaia e difamando o PCdoB. É como se fosse uma árvore frondosa, e eles vão lá debaixo da árvore, né? E ficam cortando galho da árvore e tal, né? A sombra da árvore, destruindo a árvore e ganhando dinheiro, ganhando título acadêmico, né? Se beneficiando de uma coisa que eles não construíram, não fizeram, destruindo a reputação alheia. Isso é o verdadeiro assassino de reputação, né? Como é que se fala muito disso aí, né? Destruição de reputação. Panunzio, mais um, destruindo a minha reputação do PCdoB e da Guerrilha do Araguaia, né? Dando voz e corroborando essa infâmia de Hugo Studart e de Mário Rosa, né? E de José Roberto Guzzo, enfim, essa turma toda aí, que não vou repetir o nome, né, que já são bem conhecidos. Portanto, a lógica deles é a lógica do Sérgio Moro, é a lógica do Deltan Dallagnol, é a lógica da doutrina de segurança nacional, é a lógica do clube privado, aí da corrupção, do Caixa 2, da invasão de divisas, etc, etc, de lavagem de dinheiro. Né? É a lógica, não estou falando que eles fazem isso, que fique bem claro, estou dizendo que eles são desse clube, eles apoiam esse clube. Com o quê? Com essas fake news igual essa do Panunzio e do resto da turma toda. Porque se tem 1 ano e meio, a obrigação do Panunzio seria ir lá e pesquisar. O Studart, mas aqui fala, o Oswaldo Bertolino falou isso aqui, ó. Aqui tem os livros do professor Romualdo Pessoa Campos Filho, né? Tem o Augusto Manicori também, falou que, sobretudo o Oswaldo Bertolino mostrou aqui, por A mais B e tal, que isso aqui não corresponde aos fatos e tudo mais. Por que você não aceitou o debate que ele propôs para você?
Por que você criou um debate de tararé, uma farsa e etc, etc? Questões elementares. Se você quer liberdade de expressão, eu vou aqui antecipar um palpite. Depois, se eu morder a língua, depois eu volto aqui. Não, eu errei. Mas o Fábio Panunzio não vai me chamar para dar o direito de resposta, a liberdade de expressão, porque desmontaria ele ficaria desmoralizado. Mais ou menos o que o Lula fala da Globo, da Lava Jato, né? Vocês não têm saída a não ser me condenar. Vocês criaram uma mentira. E como é que vocês... Não, nós mentimos. Isso aqui não era verdade, né? Era de brincadeira. Desculpem a nossa falha, como diz a Globo. O Panunzio é a mesma coisa. Desculpe a nossa falha. Ele não vai me chamar. É um palpite. Não vou fazer aqui futurismo, não faço isso, vocês sabem disso. Né? Mas eu ponho aí 99%, cravo 99% de que ele não vai honrar o que ele disse num vídeo, que o assunto era a liberdade de expressão. É a ditadura burguesa. Eu sou do proletariado, eu sou da ditadura do proletariado. Proletariado, né, no sentido, vamos dizer assim, literal da coisa, né? De democracia do proletariado. Eu sou da democracia. Eu debato com o Panunzio, com o Hugo Studart, desde que não venham com churumelas, com golpismo, né, com malandragens, igual o Hugo Studart fez, e outros mais aí. Eu debato, falo, né, mostro, tudo, não tem problema nenhum com qualquer um. Agora, a ditadura burguesa, a ditadura do proletariado, vamos pôr assim as coisas, né? É a ditadura da verdade, dos fatos. É uma ditadura mesmo, né? Eu imponho sobre a sua mentira a verdade. E vocês impõem a mentira de vocês sobre a minha verdade. Esse é um bom conceito para a gente entender a ditadura do proletariado e a ditadura burguesa. Lógico que isso aí tem conceito histórico, de classes e tal, né, da dinâmica social, política, etc, etc. Tem muito mais profundidade. Estou fazendo aqui uma caricatura, uma alegoria. Mas é um bom conceito, uma boa ideia para a gente entender o que é o povo, a verdade do povo e a mentira deste clube privado. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia, reforço o pedido para você clicar, dar o like, para você compartilhar, para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Um abraço, até a próxima.